A ciência é uma mediação fundamental do nosso olhar, né? Nosso olhar hoje ele já é um olhar que olha para as coisas com uma referência científica, né? É impossível pensarmos as cidades hoje e projetarmos cidades que sejam muito mais acolhedoras, inclusivas, igualitárias, com espaços de discussão democrática, sem o conhecimento que se produziu na área de urbanismo, na área da arquitetura, na área do direito, da economia, né? Então, são ciências absolutamente centrais. A ciência e tecnologia, né, para um país que tenha um projeto nacional de desenvolvimento, ela é um pilar, na base estruturante desse projeto nacional de desenvolvimento. Nenhum país se desenvolveu para chegar a ser a quinta, sexta, a sétima economia do mundo sem ter apostado lá atrás em ciência e tecnologia. Reduzir o investimento em ciência hoje é reduzir o nosso potencial hoje e o nosso crescimento amanhã. Ela é estratégica, mas está sob risco. O fim de programas e os atuais cortes de recursos das universidades públicas ameaçam a ciência e tecnologia, setor fundamental para garantir a soberania do país. Eu acredito que a ciência ela tem uma responsabilidade muito maior do que o meio acadêmico, né? A ciência ela faz parte dessa construção que a gente quer de país, de sociedade, ela tem que se inteirar num projeto nacional de desenvolvimento, né? Buscar o desenvolvimento econômico do país e ter mudança real na vida do povo. Eu acho que o maior objetivo da ciência é trazer mudança real para as pessoas, né? Quando fala cientista, parece que é um nerd, é um cara totalmente distante da realidade, que fica trancado num laboratório. A gente não pensa a ciência como uma mudança do cotidiano, como um processo político, como um dos fatores que pode melhorar a qualidade da educação, seja ela na universidade pública ou privada. Nós estamos falando aqui do caráter estratégico da ciência, né? Isso é importante dizer porque agora nós vivemos um debate importante sobre a questão do conteúdo local, política de conteúdo local. Um exemplo mais claro é o da Petrobras, né? É mais barato ou mais caro você produzir navio, né, plataformas aqui no Brasil? É muito mais caro. Só que não é só a discussão, né, do valor, do quanto se gasta. Por trás disso também tem o desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente quiser recuperar, né, a nossa indústria naval e, consequentemente, a pesquisa na área, a ciência e a tecnologia na área, nós vamos ter que investir pesado, né? Isso leva tempo, 5, 10, 20 anos. Então, a ciência ela tem esse caráter estratégico, não é com uma visão do mercado, isso aqui é para já. Porque se a gente for depender de tecnologia de fora, de ciência produzida fora, nós vamos ficar eternamente, né, submisso aos ditames, né, do imperialismo, dessa política neoliberal. Durante muito tempo criou esse espectro de que a ciência ela precisa ser neutra, né, que ela não pode ter lado. Mas ela tem lado em diversos momentos, né? Quando você assiste o Jornal Nacional, a mídia impõe uma opinião, sempre tem um cientista para atestar aquela opinião, ou um cientista social, um economista, sempre tem alguém que atesta aquela narrativa. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? O desenvolvimento científico também ele não é igualitário, ele não produz só justiça, ele também produz injustiça. A ciência, como qualquer outra prática social, está relacionada às grandes questões do nosso mundo, do nosso tempo. A ciência é apropriada desigualmente, né? Nós sabemos que no mundo é possível hoje nós termos desenvolvimento científico, por exemplo, para que a gente tenha uma vida muito melhor para todo mundo. Mas essa ciência é apropriada muitas vezes de forma privativa, de forma privada, de forma desigual. Há interdição também ao desenvolvimento da ciência, porque isso é um elemento fundamental, por exemplo, para as empresas, para o capitalismo. É possível produzir remédios mais baratos, mas esses remédios nem sempre são produzidos de forma mais barata. A história da ciência,
né, já milenar, ela nos mostra isso. Grandes descobertas feitas a partir de coisas que aparentemente são insignificantes e que não deveriam ser investido nada, gasto nada, né? Vou te dar um exemplo. Se não fosse o investimento em ciência e tecnologia, em prospecção de águas profundas, que é reinaugurado em 2005, 2006, nós não teríamos descoberto a reserva do pré-sal. A reserva do pré-sal, que é uma dádiva, essa coisa toda, ela não caiu no nosso colo de mão beijada. Ela foi resultado de investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento, mas antes disso em ciência e tecnologia. Eu acho que há um período aí que a gente pode chegar, sobretudo o governo Fernando Henrique Cardoso, que havia um baixo crédito da ciência e do investimento em ciência, né? Que foi um governo que, infelizmente, o investimento nas universidades e no sistema de ciência e tecnologia foi muito aquém do que era necessário e do que era possível. Com a entrada do governo Lula, houve um crescimento muito importante do financiamento à pesquisa, a expansão do sistema, né? Assim, boa parte das pesquisas que se faz no Brasil hoje, ela se faz nas universidades públicas. Com a ampliação das universidades públicas, se ampliou também a pesquisa. Se ampliou significativamente o financiamento à pesquisa. Nós chegamos a um orçamento em 2013, que foi talvez 12, 13, o momento de maior investimento, em torno de 10 bilhões no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Isso, juntando com recursos do MEC, sobretudo alocado na CAPES, deu ao Brasil um poder importante de investimento na área de ciência e tecnologia, que eu acho que a gente foi o ápice, digamos assim, nessa história recente. De uma forma geral, nós constatamos assim, uma evolução significativa, né? Em 2003 nós tínhamos menos de 2.000 programas de mestrado, hoje nós já temos 4.000 programas de mestrado, né? Nós tínhamos cerca de 1.000 programas de doutorado, menos, hoje nós temos já dobrou esse número de programas de doutorado. E são programas de doutorado que são na fronteira do conhecimento em diversas áreas, né? Regiões do Brasil. E também se diminuiu as assimetrias regionais científicas. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos apenas, na região norte, apenas 3% dos programas de mestrado no Brasil estavam localizados na região norte. Hoje já são 6, 7%. Né? É uma região estratégica importante, então um bioma importante, essa questão dos fármacos, da biodiversidade. Né? Então nós precisamos explorar a Amazônia, não é só com forças armadas, que é importante também, mas é com cientistas, é com universidade, né, para ocupar aquele espaço ali, porque hoje está quase todo preenchido por ONGs internacionais que desenvolvem pesquisas que são patenteadas lá fora. Né? Um exemplo, você passou, em termos de número de doutores, de 2005 até agora, o número de doutores formados no Brasil dobrou, né? Passou de 9.000 para 18.000 doutores por ano. Então, esses saltos todos, quer dizer, esses números todos que vão testemunhando o crescimento do Brasil, eles são fruto de uma série de políticas que foram investindo na ciência e tecnologia e dando mais recursos para a ciência e tecnologia. Infelizmente, o ponto que a gente avançou menos é na área de inovação tecnológica, que é, sobretudo, uma função da nossa indústria. A indústria, as estatais investiram, mas as empresas não estatais ou do campo privado ainda não têm essa cultura como em outros países a gente observa, né? A questão da inovação tecnológica. Se a gente for no Vale do Silício, nos Estados Unidos, por exemplo. Então as pessoas falam muito dos Estados Unidos, aquela coisa toda, né?
mas não percebe o seguinte, que o empresário, né, estadunidense, norte-americano no geral, ele investe pesadamente em inovação tecnológica. E a nossa elite não faz isso. Ela cobra muito do governo, e tem que cobrar, sobretudo Fiesp, né, as empresas, as nossas até multinacionais, que são poucas, mas que existem, cobram muito do governo, mas faz muito pouco, né, do ponto de vista do investimento. A ciência brasileira ela se diversificou, ela se relaciona com vários outros países, com a Europa e com a Ásia, com a África, então assim, com um país no mundo inteiro. A internacionalização da ciência não é um desejo, um pio desejo, é uma necessidade. Ou você internacionaliza ou você vira gueto. Agora, tão importante quanto a internacionalização, quer dizer, esse ir para o mundo, é voltar-se para nós mesmos, né? Ou seja, as universidades cada vez mais têm que ser cobrado também os seus programas de pós-graduação, os seus pesquisadores, de enfrentar os grandes problemas que a gente tem. A maior defesa, eu acho, hoje, com relação à questão da popularização da ciência, é que ela consiga chegar a todos e consiga dizer a opinião de todos. A ciência, ela ainda, o que a gente vê nos programas de mestrado e doutorado, principalmente nas universidades consideradas mais de excelência, como é o caso da FMG, da USP, são cientistas sempre no mesmo padrão. Então isso fez com que a ciência hoje ela não dissesse a opinião de todos. A ciência ainda é muito quadrada, ainda diz as mesmas coisas, a mesma ótica, e ela ainda é muito branca, ela é muito masculina, ela é muito hétero, porque ela não tem um ambiente favorável para... A academia ainda é um ambiente muito conservador, isso contribui. Mas a ciência mais ainda. Então, por isso esse nosso enfrentamento em garantir no documento de direitos, principalmente as questões das mulheres, e garantir também a regulamentação das ações afirmativas, para a gente conseguir forçar a entrada, né? Para a gente poder mostrar o que nós, mulheres, negras, temos a dizer também sobre a ciência, sobre a construção do Brasil. Desmonte. Essa é a palavra que atualmente mais ilustra o que ocorre no campo da pesquisa científica no Brasil, uma realidade que preocupa os cientistas brasileiros e coloca em xeque o futuro do país. Há uma unanimidade hoje entre as instituições de representação dos pesquisadores de que o que nós estamos vivendo é um descalabro, é uma desmontagem, né? Quando se junta todo mundo para dizer a mesma coisa, há que se ouvir isso, porque a situação chegou a tal ponto que o comprometimento é muito grande, né? Primeiro é importante diferenciar contingenciamento de corte, né? Antigamente havia muito contingenciamento, que é você esperar aquele recurso e ver como é que vai ser o desdobramento no decorrer do ano e ir liberando aquele recurso. Não é o ideal, mas havia contingenciamento. O que está havendo agora é corte, né? Ou seja, subtração de recursos. E foi anunciado agora um corte de 44% para o Ministério de Ciência e Tecnologia. A Política Nacional de Ciência e Tecnologia volta a ser, né, o que era na década de 90. A ciência vive um momento de um desmonte completo de tudo aquilo que a gente vinha construindo nos últimos anos. E ciência não é uma área que a gente pode, igual em casa, quando você está reformando e falta dinheiro, você para um pouco, depois você volta a construir. A ciência, se você parar um pouco, quando você retorna, você está muito atrasado ou não está mais. Então é grave essa situação de desmonte para nós, e a Bolsa é uma pontinha só. Que a gente que lutava antes pela universalização das bolsas, hoje está tendo que lutar para não ter corte das que a gente tem. Agora, esse ano, ele jogou uma pá de cal mesmo, porque ele reduziu o nosso orçamento ao ano 2005, né? Como eu disse, em 2005 nós tínhamos metade dos doutores, nós tínhamos metade dos grupos de pesquisa que são registrados no CNPq, nós tínhamos metade então, dos pesquisadores que estão nesses grupos de pesquisa. Então,
esse crescimento foi às custas de verba, né? Então nós estamos hoje com um valor que é metade do valor de 2005 e que isso vai jogar a ciência brasileira, vai jogar a ciência lá embaixo, porque sem financiamento você não teria crescido do jeito que cresceu. Então, quando você asfixia o repasse de recursos para a universidade, você dá duas porretadas em duas áreas estratégicas: educação e ciência. Então, você vê hoje, por exemplo, os estudantes de graduação perderem alguns direitos, né, que são importantes para eles, né, como, por exemplo, bolsa de assistência estudantil, de permanência. Para se combater a evasão, só existe uma fórmula. Tem muita discussão, mas é você garantir as condições mínimas de manutenção daquele estudante. E eu acho também, um desmonte do Estado, né? Eu acho que aí o desmontar a ciência é parte do desmonte do Estado brasileiro. Então, acho que, nesse sentido, não há que se esperar que a ciência vá ter um tratamento muito diferente das outras políticas públicas. E um outro dado mais grave é o seguinte: já no ano passado, a primeira decisão do governo de Michel Temer foi fundir o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação. Ora, não há diálogo entre a pasta da comunicação com a pasta da Ciência e Tecnologia. Não tem nada a ver. Essa pasta da comunicação, inclusive, ela diz respeito à concessão de rádio para o prefeito da cidade do interior, né, a concessão de uma televisão para um deputado tal. Fundamentalmente é isso, não tem nada de ciência e tecnologia aqui, né? Então você rebaixa o papel da ciência e tecnologia, né? Então esse projeto nacional de desenvolvimento, que eu estava falando aqui no início, ele sucumbe. Não existe mais nada de estratégico, mais nada de nacional de desenvolvimento, né? Então a ciência e tecnologia virou um puxadinho do Ministério da Rede Globo. O fato do Temer ter colocado logo no início, que queria colocar um pastor evangélico na direção do Ministério da Ciência e Tecnologia, mostrava também um pouco como que esses grupos entendem também e acham importante a ciência, mas não necessariamente para expandir a ciência, mas fazer um controle muito mais religioso, digamos assim, da pauta do desenvolvimento científico e tecnológico. Quando você percebe claramente que outras áreas não tem corte, mas muito pelo contrário, são abastecidas com recursos públicos, né? E eu te cito um caso que é essa questão do aumento, por exemplo, de repasses, né, para alguns setores do Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência, né? Então a gente fica pensando, né, qual que é realmente a prioridade, né, deste governo. Quer dizer, a quem que esse governo serve, né? Eu fico me perguntando mesmo, né? Que eu acho que parece que é o capital financeiro, parece que é só o capital financeiro que vai lucrar com isso, né? Apesar da insistência dele falar que não, que são os ricos que estão reclamando contra a reforma e tal, eu acho que isso não é do interesse do Brasil, de um Brasil mais inclusivo. Em 2012, eu entrei na FMG, no curso de Engenharia de Sistemas, e era perceptível o tanto de incentivo que tinha aqui dentro. Eu fui para Ciência Sem Fronteiras, eu enxerguei que Ciência Sem Fronteiras era uma boa oportunidade, e o que eu aprendi lá, realmente, eu não aprenderia aqui. Então, o sentimento, enquanto a gente estava lá, era de muito orgulho mesmo, assim, nossa, por que o país está fazendo isso comigo? Assim, então, isso eu pelo menos enxergava como um investimento e não como um gasto. E logo que eu volto, eu encontro com alguns amigos meus, Ciência Sem Fronteiras, a gente vê essa necessidade, a gente precisa fazer alguma coisa, e eu crio um canal no YouTube que é de divulgação científica para a gente poder manter um pouco o foco assim, da sociedade no que é importante para o desenvolvimento social, econômico, que é essa ciência assim, que a gente acredita muito.
Eu que passei pelo Ciência Sem Fronteiras, eu vejo que tinham coisas a melhorar. Assim, eu entendo muitas críticas, mas cortar um programa desse é cortar um investimento no futuro e, consequentemente, um investimento no desenvolvimento econômico do futuro. Então, até onde eu sei, nenhum país em crise extrema cortou todos os investimentos em ciência, ou majoritariamente a quantidade de investimento em ciência. Porque enxerga que esse investimento em ciência, tanto básica quanto aplicada, é importante para o desenvolvimento econômico. Então, isso realmente é dar um passo para trás. Então, tentando nos convencer que é um passo para trás para dar vários depois para frente. Infelizmente, a gente sabe que desenvolvimento científico, econômico, social não dá para dar passo para trás. A gente tem que caminhar devagar para consolidar aos poucos e chegar longe. A esperança que eu tenho, que eu nutro pela retomada daquele projeto nacional de ciência e tecnologia é a mudança de paradigma, né? Ou seja, só há uma saída para a ciência e tecnologia no Brasil, retomar aquele ritmo de investimento, né, que nós tínhamos até 2 anos atrás, que é a mudança no modelo. Esse modelo atual, ele privilegia a lógica, né, neoliberal. A lógica neoliberal, pesquisa é um gasto. Você pode comprar alguma coisa pronta fora, como eu disse, né, e não investir, sabe, em ciência nacional, essa coisa toda. Então, a esperança que eu tenho é que esse modelo, que foi inaugurado há 1 ano atrás, ele seja revisto. Nós estamos aprovando hoje, o que foi aprovado hoje na Assembleia, é a renovação da convenção com a recomposição salarial pelo INPC. A categoria se mostrou resistente, foi às ruas no dia 15 de março, foi às ruas no dia 28 de abril, parou com as suas atividades e estará novamente ocupando Brasília no próximo dia 24. Então hoje, nós saímos daqui, da Assembleia dos Professores e Professoras, com o nosso lema cada vez mais forte. Nesse momento é o momento de resistir para avançar, mas resistir sem nenhum direito a menos. Esse é o saldo dessa campanha reivindicatória, que para nós é uma campanha dentro do possível dessa conjuntura e da ofensiva patronal, uma campanha vitoriosa que mostra que os professores estão cada vez mais unidos e dispostos a lutar pelos seus direitos. O que nós estamos vendo é uma ofensiva dos sindicatos patronais, dos empresários brasileiros, do setor que explora historicamente os trabalhadores do nosso país, estão articulados com a reforma da Previdência e a reforma do trabalho, que está sendo discutida no Congresso, na Câmara e no Senado, e nós estamos convocando para o dia 24 todo o movimento sindical, todos os trabalhadores do Brasil, do campo e da cidade, a realizar uma grande marcha em Brasília, chamada Ocupe Brasília, para que nós possamos denunciar a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma do Estado brasileiro e dialogar com as campanhas salariais que estão em curso, dizendo que nós temos que resistir na luta local, que são as campanhas salariais e reivindicatórias, e também na luta geral.